de redação. Nessa aula, que é uma revisão do Enem, a gente vai revisar a estrutura da redação 900 mais. É uma estrutura que, se você aprender, você tem ali 900 mais garantidos, porque, como eu já expliquei para vocês sobre as competências, a competência 1 avalia a gramática, a competência 2 avalia se você traz repertórios, a competência 3 avalia se você trouxe ali o seu ponto de vista organizado, se você trouxe ali a sua argumentação bem feita, então você trouxe consequências do problema, você trouxe exemplos do problema, você conseguiu trazer o seu ponto de vista no seu texto. Então aí você tirou nota boa na competência 3, que é a mais difícil, a competência 3 e a competência 4. E a competência 1, na verdade, porque a competência 4, ela vai estar relacionada a conectivos. Então você precisa trazer conectivo no desenvolvimento 1, no 2 e na conclusão. E além disso, você também precisa trazer conectivos dentro do seu texto. Então, nesse viés, nesse sentido, assim, entretanto, mais, porém, todavia, dessa forma, dessa maneira. Além disso, todos esses conectivos que você pode estar usando dentro do seu texto. E na competência 5, você vai trazer ali os 5 elementos da proposta de intervenção e você consegue 200 pontos. Então, se você decorar, se você aprender, se você conseguir entender a estrutura, você tem ali mais de 800 e 900 para cima garantidos. Então, vamos lá para a nossa revisão. A revisão ela vai durar ali, nós vamos ter umas 3, 4 aulas de revisão pré-ENEM. A nossa primeira aula, que no caso é essa, nós vamos ver a estrutura 900 mais. Na próxima aula vamos ver repertórios, depois vamos ver como interpretar o tema e como gerenciar o nosso tempo na prova do Enem, que vai ser no domingo, né? Esse domingo aí. Então vamos lá para a nossa estrutura 900 mais. Como eu já falei para vocês várias vezes, a estrutura de 900 mais, ela vai ali ter a introdução, dois desenvolvimentos e depois disso a conclusão. Nesse slide vocês podem ver tudo que a gente precisa na estrutura da redação. Então aqui, ó, na introdução a gente tem o repertório e depois desse repertório, que ele vai ser um repertório relacionado ao tema, nós vamos ter uma problematização, que no caso é ligar o repertório com o tema. Aqui a gente vai ter um tema. Eu sou péssimo escrevendo no notebook, mas enfim, nós temos um tema e a gente vai relacionar o repertório com o tema. Vamos problematizar esse tema. Então, por exemplo, você traz ali o tema é, evasão escolar. No repertório você vai dizer que que na Constituição Federal de 88 é direito de todos, desculpa, é direito de todos à educação. E aí, nesse sentido, ao analisar o atual cenário brasileiro, percebe-se que, por conta da evasão escolar, esse direito não está sendo garantido no cotidiano. Então, isso foi uma problematização do repertório com o tema. Né? A gente diz que o repertório diz uma coisa, mas o tema diz outra. Então, a gente problematiza. Vou mostrar esse exemplo aqui, na redação nota 1000. Aqui, ó, vou estar grifando. Na primeira fase do romantismo, esses aspectos da natureza e os povos tradicionais foram intensamente valorizados. O tema da redação do ano passado foi a valorização dos povos indígenas, né? Os povos originários. E aí ele está usando esse repertório do romantismo, que no romantismo os povos tradicionais eles eram valorizados. Porém, quando a gente vai ver o atual cenário, né, a gente percebe que não estão sendo mais valorizados. Então isso é uma problematização aqui, ó. Tal quadro de valorização, quando comparado à realidade, ou seja, ao observar a realidade, não é perpetuado, não é garantido por conta dos desafios para exaltar as comunidades nativas. Então, por conta dos desafios para valorizar. Então ele traz o tema ali e relaciona com o repertório. E isso é uma problematização do seu tema. E é necessária, né? E depois a gente vem ali com a tese. Lembrando que nós temos a tese 1
E temos a tese 2. E aí, como já falei 1000 vezes, tese 1 vai para o desenvolvimento 1 e a tese 2 para o desenvolvimento 2. Então, temos ali a tese 1 que vai para o desenvolvimento 1, a tese 2 vai para o desenvolvimento 2. Depois que a gente faz isso aí, a gente vai para o desenvolvimento, né? Então, a introdução tá ok. Temos que trazer um repertório. Temos que, depois de fazer isso, depois de trazer o repertório, problematizar, né? Contextualizar ali o repertório com o problema, o repertório com o tema. E depois disso, as teses, que no caso são causas. Quais são as causas? Causas. Então, feiura eu vou apagar, mas vocês sabem ali, né? Causas. São as causas do problema, a tese. Então, aí depois da introdução, nós vamos para o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, a gente tem ali o mais importante é a argumentação. Mas aí primeiro a gente tem aqui a retomada da tese. Então, se for a tese 1, vai retomar a tese 1, desenvolvimento 1. Se for desenvolvimento 2, vai retomar a sua tese 2. Eu vou dar uma pausa e já volto. Oi, gente, voltei. Minha garganta estava seca aqui, mas vamos continuar. Como eu estava falando, a gente já viu a introdução. O desenvolvimento, ele tem ali 4 partes mais importantes. A primeira parte é a retomada da tese. Você não pode iniciar o seu desenvolvimento sem um repertório, ou sem um conectivo e sem a retomada da tese. Então, você tem que trazer um conectivo e retomar sua tese depois. E aí, depois você vem e traz o seu repertório, né? Esse repertório ele tem que estar relacionado à sua tese. Por que, Anderson, o repertório tem que estar relacionado com a tese? Porque o seu repertório vai ser ali o seu embasamento. Gente, vamos pensar, né? O que é a tese? A tese, ela ali é uma causa. E você tem que defender por que que essa causa ela acontece. Você vai defender que essa causa acontece por conta de alguma coisa. Você vai argumentar. Então, você tem que trazer argumentação, né? Então, essa argumentação, você vai se embasar no repertório. Você vai dizer, por exemplo, que a negligência governamental acontece por conta disso e daquilo, e você vai ter que ter um repertório para poder fazer ali um embasamento. Então, o repertório ele pode ser Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes diz que o Estado ele tem que trazer meios que auxiliem o progresso do corpo social. Você pode trazer Constituição Federal, porque a Constituição Federal diz que todo brasileiro tem direito à saúde, à educação, ao lazer, enfim, e aí você tem que trazer esse repertório justamente relacionado à tese. Então, repertório relacionado à tese negligência governamental, repertório ligado à tese desigualdade social, repertório ligado à tese alienação social, repertório ligado à tese capitalismo, repertório ligado à tese falta de posicionamento midiático, repertório relacionado à tese que você usou na introdução. Então, repertório um o repertório do desenvolvimento 1 vai estar relacionado com a tese 1. Repertório do desenvolvimento 2 vai estar relacionado com a tese 2. Então, gente, é fácil. Vocês têm que colocar isso na sua cabeça. Vocês têm que aprender a estrutura de uma vez, entendeu? É uma coisa fácil. Introdução. Trouxe o repertório? Ok. Relacionou com o repertório com o tema? Ok. Trouxe a tese ali, que são duas causas? Ok. Terminou ali sua introdução. Desenvolvimento. Retomou a tese 1, desenvolvimento 1? Ok. Trouxe um repertório que vai estar relacionado com a tese 1? Ok. Agora você vai fazer o quê? A argumentação. Você vai trazer o quê? Como vai funcionar essa argumentação? Você vai explicar por que que o governo é negligente. Você vai perguntar o que acontece com as pessoas serem alienadas. Então, você vai ter que explicar por que que sua tese está relacionada com o tema. Então, isso aqui é o grande obstáculo dos alunos, que é a C3, a competência 3, que está relacionada à argumentação. Desenvolvimento, ele é pura argumentação. Tem que trazer ali o seu ponto de vista de forma direta.
Então ali nós temos a argumentação. Agora vamos para a consequência e exemplos. Né? Depois que você argumenta, que você explica ali alguma coisa da relação entre a tese e o problema, agora você tem que trazer sentido, se esse cenário permanecer, essas serão as consequências. Então você tem que trazer quais são as consequências desse problema. Isso aqui faz parte da sua argumentação também, né? Eu separei, mas é a mesma coisa. Mas essa argumentação aqui de cima é mais para explicação. Você explicar porque o repertório está relacionado com a tese. Você explicar ali porque essa tese ela está relacionada com o tema. Enfim, agora vamos para a conclusão. A conclusão, primeiro você vai retomar os problemas. Então você vai retomar, por exemplo, logo, infere-se que a negligência governamental e a alienação social devem ser mitigadas para resolver tal problema. Né? Então você tem que dizer isso. Que as teses têm que ser mitigadas, né? Acabar com essas teses, acabar com essas causas, para que o tema ele melhore, esse obstáculo, na verdade, ele seja superado. E aí depois você traz ali o agente, você já traz a proposta de intervenção, né? Nesse sentido, cabe ao agente fazer essa ação por meio ou modo de alguma coisa, a fim de tananana, e aí você detalha algum desses elementos, né? Então, tal ação pode ainda fazer aquilo, tal agente pode ainda fazer isso, aquilo, é, tal modo pode ser também de outra forma. Então, esse detalhamento é importante. E depois você vai retomar o repertório da introdução. Como? Se na introdução você falou que na Constituição Federal os direitos eles são garantidos, porém, ao observar o cenário, percebe-se que eles não estão sendo cumpridos, agora aqui na conclusão, você tem que colocar o quê? Somente assim, os direitos garantidos na Constituição Federal de 1988 serão garantidos no cotidiano. Então, você tem que trazer como se o problema aqui da introdução tivesse sido resolvido aqui na conclusão. E é isso, galera. Vamos agora avaliar, né, analisar os textos nota 1000. Esse texto nota 1000 aqui foi do ano de 2022, foi 2022, que o tema era o desafio para a valorização dos povos tradicionais e originários do Brasil. Então a gente vai estar relacionado ali com quilombola, indígena, enfim. Né? Aqui a gente percebe que temos o repertório, primeira fase do romantismo. Os povos tradicionais eles eram valorizados. Né? Aí depois traz a problematização, tal quadro de valorização, quando comparado à realidade, não foi perpetuado. Então, quando a gente vai observar a realidade, a gente percebe que isso não aconteceu. E aí a gente tem, nesse sentido, a problemática não só deriva da tese 1, inércia, mas também do descaso social, inércia ou descaso social, tese 2. E agora a gente vê aqui que já começa com o conectivo. Eu vou grifar o conectivo aqui, ó, de início. Aí, risquei torto. De início. Entretanto, é conectivo também. Nessa perspectiva. E que mais? Por conseguinte, desse modo. Percebam quanto de conectivos que ele usou. Né? Aqui também está o quadro, nesse sentido. Foram os que usaram. E vamos lá agora. No desenvolvimento, a gente percebe a retomada da tese 1, a retomada da inércia estatal. Então, a inércia governamental ou estatal é uma das principais barreiras para a valorização dos povos tradicionais. Nessa perspectiva, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, é responsabilidade do Estado garantir a preservação e a exaltação das comunidades nativas, incluindo medidas voltadas para a proteção de suas culturas.
Então aqui já é o repertório, né? Retomou a tese aqui, ó. Retomou a tese, aqui repertório e agora explicação, argumentação. Entretanto, tal postulado é quebrado quando comparado à contemporaneidade, visto que a maioria dos povos eles são desvalorizados. E aí depois que ele argumenta, ele traz por conseguinte as consequências. Por conseguinte, a partir do momento que o Estado é passivo e negligente, as autoridades são responsáveis tanto por estabelecer um equivocado cenário de quebra de direitos constitucionais, quanto por criar um errôneo quadro de desvalorização cultural da nação, já que as culturas das comunidades nativas representam o patrimônio de todos os brasileiros. Desse modo, a postura governamental vigente acentua a negligência perante os povos naturais do Brasil. Então aqui ele fez um desenvolvimento perfeito, cara, muito perfeito. Agora aqui, né, desenvolvimento 2, vou marcar os conectivos também. Além disso, nesse viés, sob tal ótica, consequentemente, portanto, nesse sentido, risquei demais, peraí. Ademais, assim, prontinho. Então aqui, ó. Além disso, agora ele vai retomar a tese 2. O descaso social é outro desafio que alastra a desvalorização das comunidades nacionais. Então, o descaso social, que no caso é essa é, alienação, essa falta de posicionamento das pessoas, ele vai ser um desafio e vai fazer com que a desvalorização ela aumente. E é nesse viés, segundo o escritor Nelson Rodrigues, isso ocorre devido ao complexo vira-lata presente entre os indivíduos, em que os brasileiros apresentam, em sua maneira, um sentimento de inferioridade perante as nações exteriores, depreciando assim a cultura nacional. Sob tal ótica, grande parte da população assume equivocadamente um papel inerte e indiferente em relação à valorização das comunidades nativas, uma vez que, devido ao errôneo sentimento depreciativo, não é capaz de enxergar que a proteção e a exaltação desses povos nacionais é importante para garantir que esses grupos eles sobrevivam e preservem a cultura. Então ele explica, né? Depois aqui dele ter usado o repertório, ele explica que grande parte da população assume um papel inerte, indiferente em relação à valorização. E a consequência disso é a visão míope e deturpada da sociedade, responsável por formar um corpo social negligente. E aí ocasiona o abandono de parcelas tradicionais de esquecimento da cultura dos povos nativos. Então aí temos uma introduçãozinha, ou um desenvolvimento perfeitinho. Ele traz o conectivo, retomada da tese, repertório, argumentação ali explicando e depois consequências. E por último a gente vê aqui a retomada agora da problemática, né? Fica claro que medidas necessitam ser tomadas para solucionar o problema. Então, em todos os temas você pode colocar isso. Fica claro que medidas necessitam ser tomadas para solucionar a problemática. E aí, nesse sentido, é preciso que o Estado elabore um projeto de ampliação da valorização. Estado, agente, elabore a ação, por meio é o meio, o modo. A exemplo aqui já é um detalhamento, né? O exemplo do modo, o exemplo da intensificação de demarcação de terras indígenas. Agora aqui, com objetivo é a finalidade. Deve criar projeto. E aí ele termina aqui já com a proposta completa. Tem agente, tem ação, tem detalhamento, tem modo, tem efeito. Não está faltando mais nada. Já tem ali uma conclusão perfeita. E aí ele trouxe uma segunda proposta de intervenção, que não está completa, né? A mídia ela deve criar projetos por meio de produção de campanhas que abordem a importância da preservação com o intuito de destruir o sentimento de inferioridade social. Na verdade, ele trouxe duas completas, né? É desnecessário, porque a gente só precisa de uma.
mas aí ele trouxe as duas perfeitas, então tá ok. E aí depois da proposta de intervenção, ele traz ali a retomada do repertório 1. Então aqui, ó, ele primeiro usou o romantismo, que valorizava os indígenas, os povos tradicionais, porém o Brasil ele não valoriza. E aí depois disso, ele vem aqui e termina falando que assim os princípios de exaltação nacional presentes no romantismo pode ser relacionado à realidade brasileira. Então, somente assim o brasileiro ele vai ser assim como o romantismo. Então, ele vai poder ser ali exaltar o patrimônio cultural. Eu acho que essa aula está muito grande já para eu analisar outra redação. Então, vou deixar para outra aula, porque eu quero deixar essas aulas não tão grandes, não tão curtas. Quero que sejam aulas rápidas, porque são aulas de revisão, né? O que eu já tive de revisar a estrutura, já revisei. Então, vai ser só essa revisão rapidinha da estrutura, né? Como vocês podem ver, vamos fazer uma fixação. Na introdução, você vai pegar o repertório, você vai pegar o tema ali e problematizar o tema. Depois disso, você vai trazer a tese, né? Nesse sentido, isso se deve à tese 1 e à tese 2. Terminou isso, você vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai ter o quê? A retomada da sua tese 1, se for o desenvolvimento 1, retomada da sua tese 2, se for o desenvolvimento 2. E aí você vai pegar, vai trazer um repertório relacionado à tese, vai argumentar, vai dizer que essa tese ela causa isso, causa aquilo, causa tal coisa. Você vai explicar ela. E depois vai trazer consequência, né? Por consequente, tais coisas acontecem, entendeu? Você vai trazer exemplificações, consequências e tudo mais. Na conclusão, você vai retomar os problemas. Então, você vai dizer assim: dessa forma, é necessário que essa problemática seja mitigada. Dessa forma, é necessário que tal problema seja mitigado, que tese 1 e tese 2 sejam mitigadas. E depois você vai trazer a proposta com agente, ação, meio, modo, finalidade e letramento. E depois vai fechar trazendo ali o repertório da introdução. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham visto toda a aula, né, para poder entender tudinho. E qualquer dúvida, como sempre falo, me chama no privado que eu tiro na hora. Façam as redações, vocês têm essa semana ainda para poder fazer redação, treinar, corrigir e melhorar ainda, né? Garantir ali seus 800 pontos mais, 900 pontos mais. Então é isso, pessoal. Não deixem de praticar, de estudar nesse período final, só porque está ali no finalzinho. Não desista. Continue firme, assim como você começou no ano. Então, essa foi a aula. Espero que vocês tenham entendido. E foi isso.